Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa 7ª aula de Educação Religiosa 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui para os slides que falam um pouco, e aí a gente já volta para o livro-texto. Como eu disse, esse livro-texto aqui ele é bem objetivo, ele é um livro maravilhoso, e eu particularmente gostei demais dele, sabe? Então, por isso que eu estou trabalhando, quero trabalhar também com ele, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando aqui com os slides, tá bom? Então, continuemos aqui a leitura dos slides, né? Falamos sobre a imaturidade deles, sobre a impulsividade deles. Gostei demais dessa frase. Santos em estágio de fabricação, né? Então, lindo. Santos em estágio de construção. Que coisa linda. Deus seja louvado. E agora o próximo slide. Lê para nós, Beatriz, por favor. Desafios de caráter, ambição, preconceito e pecado, né? Pode ler para nós, Beatriz, por favor? Tendências pecaminosas. Havia neles altos e baixos, instintos e impulsos que, não controlados, os teriam arrastado a grandes marcas. A ambição de Tiago e João, que pleitearam os lugares de maior honra no reino. O texto diz, mesmo na ocasião da última ceia, os corações deles giravam ao redor de tronos. A ganância de Zaqueu e a traição de Judas por 30 moedas de prata. 2. Mentes fechadas. A intolerância é pior do que a ignorância. A parábola do semeador descreve o solo à beira do caminho, como terra dura e impenetrável. Uma descrição da atitude de indivíduos cheios de preconceito. Então, meus irmãos, todos nós, né, somos esses santos em construção, mas uma coisa que é legal, eu gostei demais do livro, é essa ideia das nossas tendências que têm que ser lutadas, das nossas tendências que têm que ser guerreadas constantemente, porque senão não vai ter como esses santos aflorarem, né? Não vai ter como essas pedras em estado rústico se transformarem, né, numa obra-prima. E no livro-texto, inclusive, vou pedir também para a Beatriz ler para nós. Aqui, Beatriz, olha só, essa parte que o autor nos apresenta. Quero compartilhar aqui com vocês. Aqui. Essa parte, o que foi aqui. Esse parágrafo, primeiro parágrafo. Por favor. O foi verdade, então, o é ainda hoje. Nunca se sabe o que serão os nossos alunos de hoje. Sabemos, no entanto, que instintos não controlados inevitavelmente arrastam a ruína. Dá uma pausa. Olha só que frase linda. Né? Que instintos não controlados. Perceba, irmãos, por isso que, assim, vamos lembrar, né, de nós e dos nossos alunos, dos nossos familiares, vamos lembrar daqueles que estão ao nosso lado. Mas agora vamos aplicar de uma forma bem honesta na igreja. Não tem perfeitos na igreja. A igreja é uma igreja de imperfeitos. Por outro lado, os instintos têm que ser controlados. Porque instintos não controlados, inevitavelmente, eu gostei demais, arrastam a ruína. Pastor, então quer dizer que os nossos irmãos, eles vão viver debaixo de uma opressão religiosa? Não, meus irmãos. A gente não está pedindo nada mais, nada menos do que uma vida digna. Concorda? A gente não está pedindo para uma pessoa, né, fazer algo além do que é ético, do que é moral. Então, essa ideia de instintos não controlados, instintos controlados, vão fazer toda a diferença. Lembrando, né, da aula anterior, do bloco anterior, os temperamentos, né? A ideia dos temperamentos. Eu sei que existem outros estudos que falam sobre os vários estilos de seres humanos. Podem ver que na nossa cultura nós temos os horóscopos, não é? Eu não acredito nos horóscopos. No entanto, estudando um pouco o gênero humano, nós notamos essa certa semelhança de uma pessoa para outra. Por exemplo, irmãos, não é querendo falar, né? Mas o meu filho Lucas, ele nasceu, hoje é o aniversário dele, dezembro. A minha esposa nasceu em fevereiro. Querendo ou não,
são datas próximas. Eu e o meu filho caçula nascemos em julho, literalmente. O meu aniversário é 24 de julho e o aniversário do meu filho caçula é dia 28 de julho. E nós brincamos muito com relação a isso, porque todo mundo que conhece a nós diz que o Lucas ele é a Nídia de calça, ou seja, ele é a minha esposa de calça, né? E todo mundo que conhece o Felipe fala que é o Raimundo escrito, né? Então, assim, e parece bobeira, mas nascemos próximos. Outra coisa que é curiosa também, que hoje a ciência está trazendo como pesquisa, né? É o tipo sanguíneo. Pode ver que cada pessoa que tem um tipo sanguíneo tem tendências a certas coisas. Vamos pegar um exemplo aqui. Não sei se vocês já ouviram falar da dieta do tipo sanguíneo. Por exemplo, meu tipo sanguíneo é A positivo. O meu filho caçula, que também nasceu em julho, é A positivo. Ora, será que é questão da época do ano? Será que é questão... A gente não sabe dizer ainda, né? Mas eu sei que o tipo A positivo é um tipo sanguíneo que certos alimentos não faz muito bem. Olha que interessante. Depois pesquisem. Por exemplo, vocês sabem que o O positivo é o doador para todos os demais sangues, né? A minha esposa é O positivo e o meu filho mais velho também é O positivo. E o O positivo, por exemplo, a dieta já é uma dieta mais rústica, porque, segundo cientistas, seriam os sangues mais antigos, né? Por isso que as pessoas que têm O positivo, elas podem se alimentar com carne com mais facilidade, inclusive carne vermelha. A digestão é mais rápida. Já A positivo, a digestão é muito lenta. Eu até brinco, né, que a minha digestão é preguiçosa. Então, por exemplo, né, eu tenho que comer muita fruta, muitos legumes, muitas verduras. E se eu bagunçar um pouquinho minha dieta, minha digestão não funciona. Curioso, não? Então, percebam, muitas coisas da vida a gente está descobrindo hoje. A dieta do tipo sanguíneo a gente está descobrindo nessas últimas décadas, depois do mapeamento genético. Antigamente a gente mal ouvia falar sobre essas coisas. Então, percebam, será que o tipo de sangue, será que a data que nascemos, o lugar que nascemos, o clima, tem a ver com um pouco da nossa formação? Pode ser que sim. Mas, indiferente de qualquer uma dessas variáveis, indiferente de qualquer estilo, de qualquer tipo sanguíneo, de qualquer temperamento, como eu mencionei, a questão dos temperamentos, elas podem até ser uma pseudo-resposta para nós, porque cada um tem um jeito. Mas, mais do que entender que tipo é o seu temperamento, é você saber disso daqui, que os nossos instintos precisam ser controlados, precisam ser domados. E aqui lembramos do Mestre, lembramos dos ensinos apostólicos, para mortificarmos a carne, para carregarmos a nossa cruz. E aqui fica uma máxima, né? Para a gente lidar com o pecado, a gente não consegue vencê-lo se não lutar contra os nossos instintos. Tá bom? Então, assim, isso é muito legal, porque muitas vezes a gente está ensinando alguém, ou mesmo a gente está, muitas vezes, aprendendo, e eu vou dizer, até você que está aqui no seminário, se você tem uma mente brilhante, mas você não domina os seus instintos, logo, escreva o que eu vou dizer. Quem não domina os seus instintos tem data de nascimento, tem data de validade curta. Vai durar pouco tempo no ministério. Por quê? Porque é uma pessoa entregue a si. E se eu sou entregue a si, ou seja, eu faço só a minha vontade, eu sou o demônio de si próprio. Eu não preciso ser nem enganado, ludibriado por Satanás, porque eu estou seguindo a minha própria natureza caída. Logo, o meu ministério será curtíssimo. Por quê? Porque eu tenho data de validade, porque eu sigo a mim mesmo. Mas no momento em que eu realmente domino os meus instintos, aí eu posso dizer o contrário. Nós não temos data de validade, nós estamos numa constante e numa crescente
diante de Deus, tá bom? Por isso que alguns naufragam rápido e outros são longevos. Passam tribulações, passam situações e eles vencem, que eles domam seus instintos, tá bom? Então, continua para mim, para nós, Beatriz. Um rapaz De belo físico podem estar alinhadas fortes tendências para o crime, forças que não controladas certamente o levarão para a penitenciária. Isso tem sucedido inúmeras vezes. Essa jovem culta de modos gentis, que parece trazer no rosto a marca legítima da inocência, pode muito bem estar abrigando dentro de si certos ideais e paixões que, desenvolvidas, a arrastarão a uma vida vergonhosa. Isso temos visto de contínuo na sociedade que fazemos parte. Continua? pode continuar. Nenhum professor pode ler todos os maus pensamentos e propósitos ocultos no coração dos seus alunos. Muitos de nós podemos dizer o que John Bradford disse de si próprio, ao ver passar por ele um criminoso conduzido por agentes policiais. Não for a graça de Deus, ali estaria John Bradford. Urge aprendermos a esmagar sempre as tendências pecaminosas e imprimir em nosso caráter a semelhança de Cristo. Frase maravilhosa. Urge, né? A gente não usa, não é muito usual, né? Que é de urgente. Urge aprendermos, ou seja, é com pressa, esmagar sempre as tendências pecaminosas, né? Claro, irmãos, como Spurgeon dizia, como eu sei que o outro é pecador, basta eu olhar para o meu próprio coração, ou seja, somos de uma natureza caída, falha, mas precisamos lutar. E como John Bradford disse, né? Não for a graça de Deus, ali estaria John Bradford. Ou seja, não vamos acusar ninguém, né? Porque, graças a Deus, Deus foi gracioso conosco. Não vamos aqui apontar o dedo, mas fica aqui essa reflexão, porque sobre esse ponto de pecadores, eu achei que esse parágrafo ia trabalhar bem, né, para nós, tá bom? Mentes fechadas, né, meus irmãos, como a gente viu há pouco no slide anterior, voltando para ele, quantas vezes a gente tem mentes fechadas, né? Ora por causa da religião, ora porque aprendemos, ora porque a gente é cabeça dura mesmo, né? Ora porque a gente tem dificuldade de aprender. E deixa eu até ensinar uma oração que eu sempre faço para Deus. Eu falo, Senhor, tem paciência comigo, né? Eu falo isso para Deus. Porque tem vezes que eu estou certo de certas coisas e eu não sei se eu estou certo realmente. Eu me lembro que eu conversava com um seminarista, alguns anos atrás, e esse seminarista ele teve muitos problemas com o seu pastor. E eu, durante os 3 anos do seminário que eu estive treinando ele, eu tentei ajudá-lo. E aí passaram-se os anos e deu para ver que ele conversou com o pastor, mas ele, no fundo do coração dele, deu para ver que ele ainda não se acertou totalmente com o seu pastor, né? E aí, enquanto eu falava com ele, em certa ocasião, eu disse assim, sabe, irmão, tem coisas que eu tenho convicção que eu estou certo, mas muitas vezes eu posso estar errado. E pensa sobre isso, eu falei para ele, né? Querendo dizer a ele, olha, eu fui seu professor, eu sou seu professor, eu sou um pastor, você é um membro de uma igreja, mas eu estou te dizendo, tem vezes que a gente tem tanta certeza sobre certas coisas, mas a gente pode estar errado. E aí, e aquele aluno disse assim, aquele irmão, né? Falou assim, mas eu não tenho dúvida que eu estou certo. Eu tô eu sorri e falei assim, olha, escuta o que você está falando. Eu fui seu professor, eu sou seu professor até hoje, eu sou um pastor amigo, você é um membro e aluno. Eu estou dizendo que eu posso estar errado e você está dizendo que você tem certeza que está certo. Tudo bem, meu irmão, então paramos por aqui. O que eu estava querendo dizer? Rapaz, abre a mente, né? Quantas são as vezes que a gente fecha a mente, né? Eu sei que Deus é paciente, mas o fato de fecharmos a mente deixa o nosso coração um pouco como uma terra seca, né? Que dificilmente vai nascer a divina semente. A gente precisa regar, né? E tem vezes que a água do quebrantamento é a única coisa que a gente precisa para que a semente divina cresça. Lembrando que o Senhor não desprezará alguém quebrantado e contrito. Não é verdade? Que a gente possa aprender como Davi, né? Tá bom?
Então, continuando aqui o slide, vamos lá? Pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza. Desafios de compreensão, vagarosos por entender. Ponto 1. Ignorantes. A mente deles não estava habilitada a apanhar toda a verdade. As verdades espirituais se discernem espiritualmente. Exemplo: apesar dos ensinos de Jesus, eles persistiam em esperar um reino temporal, material e político. Exemplo: ficaram completamente surpresos com a ressurreição, apesar de Jesus tê-la anunciado. Tomé exigiu provas físicas. Nos 3 anos que Jesus gastou a ensiná-los, tais discípulos foram para ele constante decepção. Eu gostei, eu sei que a gente está estudando o livro, mas eu gostei demais dessa frase. Aí você fala assim, mas professor, pastor, como o senhor gostou? Constante decepção, irmão, é a nossa vida, não é? É a nossa vida. Tem hora que a gente acha que está acertando tanto e a gente não está. Percebam, olha como que nós somos pequenos. A gente acha que a gente está acertando tanto pelo número de like que a gente recebe e pelo número de aplausos que a gente ganha. Eu digo, irmãos, tudo é muito relativo. Ou pelo número de pessoas que nos ouvem no domingo. Os tapinhas nas costas. Isso não é difícil de atingir, meus irmãos. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Basta você fazer algo que as pessoas querem ouvir, você vai receber like, você vai receber aplausos e você vai receber tapinha nas costas. Aí eu pergunto, será que a gente está acertando ou a gente está errando? Entenderam? Olhando para o Mestre Supremo e para os alunos que eram santos em transformação, eles erraram bastante, né? Então, assim, eles causaram bastante decepção, mas o Mestre não desistiu deles. A palavra que fica para nós o Mestre não vai desistir de nós. Amém? Né? Por isso que eu falei que essa matéria aqui ela é um quindim, ela é um doce de coco. É um doce de coco. Né? A gente não está aqui, né, na escatologia, né? Nos dragões, nas taças, nas ilhas, nas trombetas, nem na besta, nem no falso profeta. A gente está aqui lembrando que Jesus tem paciência conosco. Mesmo com o nosso jeito um pouco ignorante, ora porque a gente é ignorante, porque não compreende, ou ora porque a gente é teimoso mesmo, cabeça dura, né? Não consegue entender. Né? Tem vezes que é isso mesmo. E o mestre, e aí, pastor? E o mestre tem paciência. Indo para o livro texto, deixa eu mostrar aqui uma parte que eu queria até destacar também com vocês. Olha só, vou pedir para a irmã Sônia ler conosco também. Irmã, aqui, ó. Ainda na parte do perplexo, né? Dentro do perplexo, eu queria ler aqui, porque a gente tinha falado sobre Jesus deixavam eles perplexos, né? Jesus deixavam eles boquiabertos. No entanto, olha só, leia para nós aqui, irmã, à luz destas muitas perguntas e problemas, olha que frase linda o autor coloca aqui. Dá para a irmã ver? Quer que eu aumente a letra? Dá para ele ler. Irmã Sônia. Qual o versículo? Desculpa, eu publiquei o errado. Não é esse daqui, não. Deixa eu tirar. É esse daqui. Eu abri a página digital errada. É esse daqui. Não é o versículo, é o texto. É o texto, desculpa. É aqui, ó. Ainda aqui dentro da parte dos perplexos, ó. É aqui, ó. À luz destas muitas perguntas e problemas, dá para ver? Dá. Então, por favor, leia essa parada, por favor. À luz dessas muitas perguntas e problemas, parece-nos que Jesus gastou grande parte do seu tempo mais a resolver problemas pessoais do que mesmo a ensinar de modo geral. E parece que foi assim mesmo. Aí no caso tem, não dá. Os problemas da vida humana. Vou aumentar um pouquinho a letra, irmã. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra. A questão é porque onde estava o seu nome, aí estava em cima. Tá. Estava em cima, né? Tá. Isso.
Tá, deixa eu aumentar um pouco a letra aqui e deixa eu mudar aqui a forma. Aqui. Peraí, não era aqui, aqui. Era aqui a luz. Pronto. Deu para ver? Espera aí, aqui. Deixa eu só alterar aqui, só um segundinho, irmã. Deixa eu alterar aqui o tamanho. Aqui. Tá dando para ver, não? Não está na tela. Não tá? Para mim, não. Aqui, ó, a luz. Não. E para os irmãos, tá? Aqui tá. Então eu vou voltar aqui. Deixa eu só tirar e voltar, irmã. Às vezes é o delay. Deixa eu voltar aqui. Ó. Eu aumentei a letra. Pode ler novamente. Aqui. Vai aparecer agora. Apareceu? Sim, aham. Então tá joia. Então pode ler. Parei. Irmã, parou aqui, né? De modo geral ou não? Já leu? Leia novamente, por favor, irmã. À luz destas muitas perguntas, pode começar desse ponto. Cá embaixo. Uhum. Isso. À luz dessas muitas perguntas e problemas, parece-nos que Jesus gastou grande parte do seu tempo mais a resolver problemas pessoais do que mesmo ensinar de modo geral. E parece que foi assim. Mudar a página. Opa! Eu vou pôr o meu chazinho. Só um segundo, desculpa. Pronto. Foi assim mesmo. Isso, parece que foi assim mesmo. Os problemas da vida humana quase sempre são os mesmos. E, resolvendo aqueles dos homens do seu tempo, Jesus lançou muita luz sobre os nossos problemas de hoje. Mormente, quando vemos que ele tratou mais de princípios fundamentais que de remédios específicos. Isso, dá uma pausa aí, irmão. Olha só que frase linda essa, meus irmãos. Olha a pedagogia do mestre. Jesus, ao realizar, né, o que ele fez, baseando-se nessa questão de resolver problemas pessoais, e o que ele estava dizendo? Olha, é o seguinte, eu poderia dar uma lição para vocês aqui, mas a lição talvez se perdesse com as outras gerações. Mas já que eu estou resolvendo problemas, já que eu estou ajudando vocês, tudo isso vai ser um case para todas as gerações. Ou seja, por isso que aquela frase que eu dei no início, que eu citei, que os apóstolos e os discípulos são o case daquilo que Jesus fez, faz e fará com qualquer um que crer nele de todo o coração em qualquer geração. Porque ele já deixou pronto, né? Isso é fantástico, tá bom? Então pode continuar, minha irmã. Assim. Assim, Jesus aparece como conselheiro e como instrutor, justamente como devemos ser, caso queiramos servir de maneira valiosa e vital aqueles de nossos alunos que hoje enfrentam problemas muito sérios e complicados. Ninguém jamais resolveu problemas e perplexidades como Jesus, e ninguém como ele apresentou princípios gerais de maior ajuda e valia. Ele se revelou mestre consumado e divino, tanto no aconselhar como no ensinar. Maravilhoso esse parágrafo. Tá bom, meus irmãos? Logo, com isso, mesmo que sejamos ignorantes, ele vai dar jeito de nos esclarecer, de nos ajudar, de trazer luz sobre a nossa ignorância e de mostrar as coisas que errado fazemos. E dessa forma, ao aprendermos com ele e vivermos esses princípios, poderemos ajudar os outros, também para que eles saiam também daquela ignorância. Porque como o próprio autor diz, né, que nos 3 anos que Jesus gastou a ensiná-los, tais discípulos foram para ele constante decepção. O ensino e a aprendizagem se dá na tentativa e erro
e somente depois no acerto. Percebam, meus irmãos, que nós estamos na escola da vida. Assim como ensinamos uma criança para que elas tentem, e mesmo que elas errem, logo depois elas aprenderão a lição, tentarão e acertarão. Assim é Deus conosco. E assim deve ser nós com os nossos alunos, para que a gente possa replicar isso que um dia aprendemos também, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, prosseguindo aqui, meus irmãos, agora no próximo ponto, né, cheios de preconceito, a gente viu que eles eram ignorantes, né, mas que mesmo assim Jesus persistiu com eles. E agora, deixa eu mudar aqui, vamos para o outro material, e eu quero poder continuar aqui com vocês, lendo o nosso slide. Ponto de ruptura. A instabilidade da fé. Leia para nós, irmã, por gentileza. Ponto de ruptura. A instabilidade da fé. O entusiasmo inicial de muitos logo esfriou. A tentação, a tribulação e a perseguição dizimaram as fileiras. A debandada foi tão grande que Jesus perguntou aos 12: Não quereis vós também vos retirar? João 6, 67. Após a crucificação, seus amigos mais leais voltaram à pesca, tendo dado a causa como completamente perdida. Após 3 anos do melhor ensino que o mundo já conheceu, ficou apenas este número, de 120. Mais uma vez, né? Esse ponto ele é muito lindo, mostrando um pouco essa instabilidade nossa. Essa instabilidade nossa. Percebam, irmãos, no parágrafo anterior nós vimos que aquilo que Jesus resolveu fez com que se criasse um método para que todos os problemas futuros fossem resolvidos também. Mas mesmo assim, os apóstolos, diante de todo ensino grandioso, tiveram suas complexidades. Não será diferente conosco. Mas mesmo assim, a gente deve se lembrar do quê? De que Jesus teve paciência com eles. Sobraram 120, e esses 120 reescreveram a história. Assim será conosco. Por isso que, há pouco, quando eu disse, né, que no momento em que a gente tem um critério de avaliação do nosso ministério baseado em aplausos, isso pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso. E é perigoso. Porque nem sempre as pessoas gostarão de ouvir o puro evangelho. Na realidade, na maior parte das vezes, o puro evangelho incomoda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão daquilo que ouvimos como um feedback. Feedback, ele é importante? Ele é importante. Mas o feedback, ele é mais importante quando a nossa consciência repousa tranquila, sabendo que nós não fomos hipócritas e que o nosso aplauso foi o aplauso de um público de uma só pessoa, que é o próprio Deus. Eu aprendi isso também com o pastor Bill Hybel, eu jamais me esqueci. Muitas vezes nós gostamos, isso faz parte da nossa natureza. Eu estou aqui ensinando a vocês. É óbvio que eu gostaria muito que vocês tivessem os meus ensinos de bom apreço. E é óbvio que o feedback de vocês é importante para mim, assim como também é importante o feedback da igreja. Mas é muito perigoso eu depender do feedback de vocês. É muito perigoso eu depender do feedback da igreja. E o pastor Bill Hybel, ele falou uma frase que entrou no meu coração, porque ele dizia que o único aplauso que a gente deve receber é o aplauso de um público de uma só pessoa, que é Deus. Dando aquela ideia, Deus está sorrindo para mim? Tudo bem. Se as pessoas estão sorrindo, ótimo. Mas Deus está sorrindo para mim? Não. Deus está triste? Porque eu estou falando algo que as pessoas querem ouvir, enquanto todo mundo está feliz comigo, estou em péssimos lençóis. Tá bom? Então, aqui, né, voltando ao ponto, a ruptura da fé, a estabilidade da fé, dando essa ideia das nossas oscilações, das nossas fraquezas. E quantas são as vezes que irmãos que estão do nosso lado fraquejam? E fraquejam mesmo. Quantas são as vezes que ministros ousados, eles querem voltar para trás? E aí, pastor, e aí a gente tem que ter paciência com eles.
Tá bom, meus irmãos? Porque se Jesus teve paciência com Pedro e com os apóstolos, com aqueles que pegaram a estrada de Emaús, Cleopas e o seu amigo, por que Jesus não terá paciência com aquele obreiro que está desistindo agora porque a luta está grande? Por que a gente não vai ter paciência com aquele jovem que está sendo tentado pelo mundo e, quem sabe, até escorregou? Então, a gente precisa não ir para ferro e fogo, mas também lembrar que um dia nós éramos iniciantes. Ou, quem sabe, alguns de vocês são iniciantes. Mas depois que a gente, eu costumo dizer isso, geralmente, aos líderes e obreiros da igreja, depois que a gente se acostuma a viver uma vida no ministério e nos acostumamos com as práticas espirituais, parece que a gente sempre foi crente. E não é verdade, né? Quando a gente ouve um palavrão, a gente acha assim, coisa feia. Não, irmãos, dias atrás, a nossa boca era imunda. Eu me lembro que de cada 10 palavras, 20 eram palavrões, ou seja, Deus me transformou. Hoje, né, depois de 30 e poucos anos no Evangelho, sendo treinado, lendo Bíblia, orando, discipulando, meus irmãos, tem que mudar alguma coisa, né? Então, não é comum mesmo que a gente diga palavras tolas, fúteis, torpes, mas eu não era assim. Foi a graça que me invadiu. Ora, se o irmão está fraco, vamos ter paciência, vamos pregar o evangelho, não vamos ser legalistas, tá bom? Vamos ensinar, porque essa instabilidade da fé faz parte da nossa natureza humana, tá bom? Então, continuemos aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos lá. Próximo ponto, né? Pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza? Com um grupo tão imaturo, impulsivo, pecador e instável, como Jesus construiu as fundações que mudariam o mundo? O milagre não estava nos alunos, estava no mestre. Aí, esse é o ponto magnífico. E aqui que há o grande farol que eu gostaria de destacar nessa aula para vocês e para mim. Qual é? A resposta não está em nós. Nós continuaremos fazendo o nosso trabalho. Ele é o farol de justiça. Ele é a luz que nos ilumina. Ele é a razão de tudo. Ele é o autor da vida. O milagre não está nos alunos. O milagre é um presente do mestre aos seus alunos. Ou seja, lembrem disso. Quando vocês não tiverem mais força, ele dará força. Quando não tivermos mais esperança, ele será a nossa esperança. Quando a gente pensar em voltar atrás, ele vai nos pegar pelo colo e vai nos carregar até o destino. Ele é o milagre que vai nos levar até Canaã celestial. Esse ponto é magnífico. É gostoso ser usado por Deus, mas nós só somos instrumentos. É maravilhoso sermos canais de Deus, mas a gente é só uma ferramenta. Como é nobre poder levar o Evangelho, e como é belo os pés daquele que proclama o Evangelho. Mas nós não somos o Evangelho, proclamamos o Evangelho. Ele é o Evangelho, ele é a vida, ele é a resposta. Tá bom, meus irmãos? O milagre não está nos alunos, nem em nós, professores. O milagre está no Mestre, e o nome dele é Jesus. Amém, meus irmãos? Olha aí, que quindim maravilhoso essa aula, meu pai. Né? Tá bom? Que brigadeirinho. Que brigadeiro fofo, suculento, né, Bia? Irmãos, me permitam, tá? Eu, sábado, fui numa ordenação de pastores, né? De um pastor. E irmãos, o ministério, ele é árduo, irmãos. Essa semana eu conversava com o irmão, e eu falei, e aí, irmão, tudo bem? Ele falou, tudo bem, pastor. Aí eu vi que ele estava meio triste. O que foi, irmão? Ele falou, pastor, aconteceu um negócio. Aí ele começou a me relatar. É um obreiro, sabe? E aconteceu uma coisa tão chata com esse obreiro. Eu falei, não, calma, meu irmão, calma. O ministério, ele é árduo, irmãos. O ministério é espinhoso. E tem irmãos que parece que gostam de piorar.
Tem vezes que o diabo acho que fala assim: obrigado, crente. Obrigado, serva. Sem nem te inspirar. Você já empurrou o o meu adversário, né? Porque eu estava querendo pegar aquele crente piedoso. Você, servo, que no vigia fez o trabalho e nem te empurrei. Tem obreiro, tem irmão que dificulta, né? E o ministério se torna pesado e árduo, sabe, irmãos? Então, assim, na prática, vocês vão ver que não é tão romântico, né? A obra não é romântica. A obra tem horas maravilhosas, mas tem horas muito difíceis. E eu acho que o ponto mais difícil de lidar é com a maldade do ser humano, com a falsidade e com o coração duro. Então, lembrem disso, o milagre não está nos alunos, o milagre está no mestre. E mesmo esses que hoje estão sendo instrumentos do diabo, amanhã podem se tornar em apóstolos Paulo, tá bom? Amém? É verdade. O irmão lá, atribulado, amanhã pode ser um crente maravilhoso. Mas hoje é um gadaré. Vamos lá, vamos prosseguir. Né? A arte do mestre artesão. Vamos lá, minha irmã. Pode ler para nós. A arte do mestre artesão. Apenas alguém com essas habilidades se aventuraria a tomar este grupo e fazer deles o que Jesus fez. As ferramentas do mestre. Uma alentadora visão do futuro, infinito amor e paciência, persistente energia e perseverança. Joia. Pode continuar. É porque saiu aqui, pastor. Tem uma última frase. Está dando para ver, não? Não, no caso saiu a... Ah, tá, não tem problema. Pode ficar tranquila. Então, percebam, meus irmãos, qual que é a grande questão do mestre? Ele olha para o futuro. Ele não olha para o presente, ele olha para o futuro. Esse é o nosso ponto. Ao trabalharmos na igreja, a gente tem que olhar para o futuro. Vamos lá, vamos pôr na prática aqui. Eu me lembro disso. Me permitam, tá, irmãos? Tinha uma família na nossa igreja e os meninos eram atribulados, irmãos. Pensa. Quando acabava o culto, meus irmãos, os meninos corriam, mas empurrava tanto os bancos. Mas pensa, parecia os Tasmania empurrando os bancos da igreja, irmão, sabe? Lembra daquele desenho Tasmania? Meu pai, as tias do infantil ficavam desesperadas. E dava um trabalho, meus irmãos. Graças a Deus, esses meninos cresceram. E principalmente um deles hoje está um amor, está um homem. Mas na época, as pessoas ficavam descabeladas, entendeu? E as tias do infantil, porque realmente dava muito trabalho. Tem hora que a gente olha para o presente e fala, pelo amor de Deus, da onde... E eu lembro que os obreiros muitas vezes falavam assim, pastor, parece um girai esses meninos. E eu falava, calma, meus irmãos, mas eu chegava nos pais e falava com os pais, falava com os tios. Ou seja, tem casos que é mais complicado. Então, Jesus ele vê no futuro, né? E se não fosse isso, a gente não estaria aqui, meus irmãos. Porque o reino de Deus ele é muito custoso, mas vale a pena, né? Porque a gente vai ver pedras em estado bruto se tornando diamantes brilhantes, né? Mas se não fosse isso, se não fosse essa visão do futuro, se não fosse esse infinito amor e paciência e essa persistente energia e perseverança, a gente não seria instrumentos do mestre. Tá bom? Conseguiu abrir, minha irmã, para ler o último ponto? Sim, consegui. Por favor. Jesus jamais foi suplantado por qualquer outro mestre. Foi e é suprema inspiração e encorajamento para os mestres cristãos de todas as épocas. Amém. Aqui, né? Agora, olha só que retrato lindo, né? De matéria-prima e obra-prima. O maior milagre da história parece ter sido este, a transformação
que Cristo conseguiu operar naqueles homens. T.R. Glover, antes uma pedra bruta, né? Depois aqui tornando-se um diamante. O resultado, fortalecidos por seu ensino, pela sua ressurreição e pelo Espírito, saíram a transformar o mundo. O fato, 12 homens que mais tarde viraram o mundo de pernas para o ar. 10 deles deram a própria vida pela causa. Ou seja, que obra magnífica, né, meus irmãos? Que obra inenarrável. Eu estava fazendo uma lição de casa aqui ainda, olhando um pouco o material do capítulo 1, meus irmãos, e aí eu queria até destacar rapidinho aqui esse slide, rapidinho, é do capítulo 1, tá? Esse slide que eu não mostrei para vocês. Mas olha só a questão do ensino, né? A crença no ensino. Ele confiou sua causa ao paciente processo de ensino, não à força política, propaganda ou agitação popular. Evidências quantitativas. 61 vezes foi chamado de mestre rabi, 243 vezes ele apresenta a Bíblia, a palavra discípulo, seus seguidores são chamados discípulos, ou seja, a palavra discípulo é aluno. Guarde isso, meus irmãos. 61 vezes o mestre, ele é chamado de mestre, ou seja, professor, ou seja, aquele que ensina. Porque muitas vezes a gente tem essa relação, né? Jesus é o meu rei, é o meu salvador, sim, meus irmãos. Mas não guardem, não se esqueçam disso. Sobretudo, ele é o nosso mestre. Ele ensinou no passado, ele ensina no presente e ele ensina no futuro. Ele continua ensinando o seu povo há mais de 2000 anos. Amém, meus irmãos? E hoje ele faz isso pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. E nós somos discípulos. Essa palavra discípulo, ela tem que ser resgatada na sua essência. Não é somente vocês aqui que são alunos de um seminário. Cada irmão da igreja é um aluno de Jesus. E o pastor acaba sendo esse pequenino mestre. E cada irmão da igreja não é um membro apenas. Essa palavra membro, ela é linda, ela denota a ideia do corpo, de organismo, mas a ideia aluno é mais linda ainda, porque dá a ideia que o mestre continua ensinando e os alunos continuam aprendendo. E olha só esse outro detalhe. 45 vezes versus 11 vezes. A palavra ensinando versus pregando. As escrituras falam de Jesus ensinando muito mais do que pregando. O Novo Testamento vai falar 45 vezes que ele estava ensinando e 11 vezes apenas que ele estava pregando. Lembrando que em toda pregação tem ensino. Ou seja, poderíamos dizer também que foi 56 vezes que o mestre está ensinando. Tá bom? Fiz questão de relembrar esse slide aqui, porque aqui é uma ideia maravilhosa, tá? Que a gente só se torna isso daqui, meus irmãos. Nós só nos tornamos isso daqui pelo poder da palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Não é a igreja que gera isso em nós, não é o pastor, não é a denominação, é a palavra de Deus. Sola Escritura, somente a Escritura pode gerar isso em nós. Tá bom? Amém? Olha que quindim, minha irmã. Olha aqui, né? Que brigadeiro. Tá bom? E aqui, minha irmã, lê para nós, Beatriz, o potencial oculto na sala de aula. Das nossas salas de aula. Fala para a gente. Ninguém pode avaliar devidamente as possibilidades latentes no moço ou numa moça, aparentemente inaproveitável, nem o que se possa fazer com eles. O professor tirava o chapéu para seus alunos, sem saber que um deles era o jovem Martim Lutero, que iria abalar os fundamentos do mundo. E dizendo aqui, meus irmãos, essa citação de Lutero aqui, ela é bem curiosa, que um pouquinho antes de Lutero, eram os irmãos da vida simples, dentro do próprio catolicismo, que, de fato, estavam já ali tendo uma mudança na chave do cristianismo. Mas a grande mudança se dá com esse servo de Deus chamado Lutero. E aqui é aquela história que a gente já viu do ferreiro aleijado, que ensinou 4 garotos, né? E um deles se tornou presidente dos Estados Unidos.
E agora, Beatriz, leia rapidinho para nós aqui, ó, um resumo dos desafios, as 7 facetas da matéria-prima, né? A gente já viu tudo isso, mas, mais uma vez. Imaturos, tanto em estágio de fabricação da perfeição, impulsivos, governados por reações súbitas, agindo antes de pensar, pecadores com tendências para orgulho, ambição e cobiça, perplexos, desafiados por problemas da vida cotidiana e dilemas pessoais, ignorantes com a mente obscurecida e dificuldade para compreender verdades espirituais, cheios de preconceito, de mente fechada, como terra dura e impenetrável, instáveis, com entusiasmo que murchava rapidamente diante da dificuldade. E essa ideia da velhinha aqui é bem curiosa, né? E aqui, né, pode ler para nós, Beatriz, por favor? Perspectiva do mestre, ver o que eles serão. Se Jesus, o mestre perfeito, se sentiu desapontado com a lentidão de seus alunos, não devemos nos desencorajar. Devemos avançar com paciência como ele fez. Amém? E aqui mais uma vez, meus irmãos, trabalhar com a igreja é isso daqui, viu, irmãos? Irmãos, ó, eu me recordo de quantas vezes eu conversando com obreiros, os obreiros falavam, pastor, mas a gente tem que fazer isso, pastor tem que fazer aquilo, porque o irmão, ele saiu daquela fase da morbidão e agora ele começou a entrar um pouco mais na fase de ser fervoroso. Ele quer que todo mundo vire fervoroso. E quantas foram as vezes que eu cheguei nos irmãos assim, falei, calma, irmão, calma. Peça para Deus que está te dando sabedoria. Porque o irmão ficou 5 anos na morbidão e o pastor teve paciência com o irmão. Agora que o irmão está tendo 3 meses de fervor, você está querendo virar o Espírito Santo. Vamos orar, vamos continuar insistindo. Percebam, irmãos, Deus está trabalhando o tempo todo fora de nós, por nosso intermédio e dentro de nós, né? E até quando alguém fica fervoroso, Deus também está ensinando esse fervoroso, agora também aprender a ter o quê? Longanimidade, ou seja, longanimidade, paciência, um ânimo longo, né? Porque tem pessoas que vão vir rápido e tem gente que vai demorar, meus irmãos. Que nem Nicodemos. Não foi assim? Continua para nós? Bia, por favor. Jesus disse de Pedro, devemos dizer também de cada um: tu és, tu serás. O texto que a gente abriu, né? Tu és Simão, mas tu serás Pedro. Tu és hoje um giraia. Tu és hoje um Tasmania. Tu és um atribulado, mas tu serás um profeta. Tu serás um vaso. Tu serás um crente, um pastor. Tu serás. Amém, meus irmãos? Brincadeira, tá? Estou lembrando do desespero dos irmãos na escola bíblica, tá? Ai, a tia morria de desespero com aquelas crianças. Pode ler, minha irmã? Em seus alunos, você vê a matéria-prima ou a obra-prima em potencial? Lembre-se do mestre e ensine com esperança. Joia. Amém. Amém? Terminamos aqui o capítulo 2, tá bom? Vamos agora para o capítulo 3. Então, alguma pergunta, meus irmãos, sobre o capítulo 2? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, agora vamos para o capítulo 3, tá, meus irmãos? Vamos aqui para o capítulo 3. E o capítulo 3, o tema do capítulo 3 é... Deixa eu abrir aqui. O objetivo do ensino de Jesus. E esse capítulo 3 é apresentado aqui. Eu gostei desses 2 slides, vou passar aqui para vocês agora. Olha só, capítulo 3. Deixa eu passar aqui. 7 objetivos do ensino de Jesus. Não está aparecendo. Eu vou mostrar agora. Deixa eu só compartilhar. Tenho 2 slides, eu vou só mostrar os 2 e vou utilizar um deles, tá? Olha só. Okay. Veja, sobe. Ok. Vamos ver se agora aparece para você. Não apareceu ainda? Não? Deixa eu só mudar aqui. Tem hora que aqui dá uma travada, eu preciso reconfigurar aqui. Vamos ver se agora vai. Não foi, né? Deu tela infinita.
Só um segundo, meus irmãos. Isso daqui tem hora que dá umas travadas aqui. Na realidade, é a mãozinha que segura o mouse, tá? É a mão que segura o mouse, né? O problema não é o slide, é a mão que segura o slide. Ai, ai. Então, só passando aqui para você. É a pecinha na frente do computador, né? É a pecinha na frente do computador, né, Tomé? Então, porque eu não sei por que, Tomé, tem hora que some. Eu preciso de uma aula aqui, viu, Tomé? Para você me ajudar aqui, viu, filho? Porque, olha, eu não estou conseguindo abrir, ó. Eu clico aqui, ó, e tem hora que ele não vai. Ó, vendo? Não está indo. Não sei por quê. Mas não tem problema. Deve estar minimizado a janela que está Então, eu vou parar a gravação agora, irmãos, e vamos. A gente abre agora outra e vai para o capítulo 3, tá bom? E eu já faço o teste aqui, tá bom? Então, tudo bem? Podemos fazer assim? Joia, então. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, né? Do capítulo 2? Maravilhoso, né, meus irmãos? Então, vou abrir aqui, vou fechar nossa aula e vamos para o último bloco, tá bom? Aí a gente vai para o capítulo 3, tá bom?